só é polêmico porque é o Flamengo, tá? Então tem um sentimento de anti-flamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. E eu me preocupo muito com os rumos que a profissão está tomando. Você dita aqui, eu torço muito, eu seco muito, mas eu sei o local onde eu posso fazer isso. Não dá para o jornalista atacar o clubismo cego por parte do torcedor quando ele se comporta da mesma forma. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, dessa vez a mídia, nessa mídia a mídia paulista, a mídia que gosta de ver o Flamengo lá embaixo, né? Sempre procurando erros a favor do Flamengo, né? Nunca eles procuram erro que o Flamengo é prejudicado, sempre erros que o Flamengo pode ser favorecido, né? Não cita o pênalti em cima de Léo Pereira, mas cita uma possível irregularidade no gol do Flamengo, no pênalti, que não houve, né? Eles não são realistas, mas sempre tem aqueles que gostam de vir a público e desmascarar essa mídia e leva por lado do clubismo, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Thiago Life, Jorge Igor, o link vai estar aqui na descrição. Eles foram foram direto, foram na raiz, soltaram o verbo. Várias críticas, né? Essa mídia que gosta de levar pelo lado do clubismo, né? Claro, a gente torce pelo time, mas a gente não pode querer levar para um lado do clubismo. Temos que falar a verdade quando é ou quando não é. Mas a maioria prefere criticar o Flamengo, dizer que o Flamengo é sempre o clube favorecido, quando a gente sabe que é outro sistema, né? O Flamengo tem um pênalti que não é marcado, a mídia sequer discute em cima do Léo Pereira. O cara arrancou a cabeça dele, mas eles preferem dizer que o juiz era para ter parado a jogada antes do pênalti do Flamengo, né? Será? Ficou curioso para saber aí a descascada que Thiago Life e Jorge deu nessa mídia? Então fique no vídeo até o final. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. No final, nação, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Porque eu vi muita gente no Instagram falando, recebi um monte de mensagem, vi a postagem do Rica Perrone, um monte. Só é polêmico porque é o Flamengo. Tá? Então tem um sentimento de anti-flamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem, aquela coisa toda, que cria uma aura de injustiça e de irregularidade nesse lance. Criciúma e Cuiabá, sábado, 4 da tarde, ninguém teria dúvida, exatamente. Então o fato de ser o Flamengo distorceu isso aqui, que é uma cravada da arbitragem que merece elogio. Eles foram bem demais nesse lance. E o cara do Criciúma era só não ter chutado a bola. A culpa é dele. Para de passar pano para jogador e achar que a culpa é sempre do árbitro, gente. Não é. O cara era só não ter chutado a bola. Isso é um pênalti claríssimo. E outra, o juiz tinha que ter parado o jogo. Não tinha. Não é isso que diz a regra. Foi muito rápido. Além de ter sido rápido, se a regra é ele tinha que ter parado o jogo, vou dar um exemplo para vocês. Libertadores da América. Vasco e Corinthians. Contra-ataque. Era Vasco, né? O Diego Souza. Que ele vem vindo. Era só o Gandula do Corinthians jogar bola. O Cássio não teria feito aquela defesa heróica. Eu me preocupo muito com os rumos que a profissão está tomando. Eu, que tento pautar o meu trabalho pelo equilíbrio, eu torço, tá, gente? Primeira coisa que precisa ser dita aqui, eu torço muito. Eu seco muito. Mas eu sei o local onde eu posso fazer isso. É a primeira coisa que precisa ficar dita aqui. Todos torcem. Todos têm time. Todos são apaixonados. Todos têm rivais. E todos secam também. Só que a gente está misturando as estações. Totalmente. Como nós, jornalistas, tratamos esse tipo de jogada e como a gente se comporta hoje diante de lances polêmicos. A primeira coisa é, não dá para o jornalista lamentar as teorias de conspiração que são espalhadas na internet, sendo que ele mesmo alimenta várias dessas teorias. Não dá para o jornalista atacar o clubismo cego por parte do torcedor quando ele se comporta da mesma forma. Não dá para o jornalista se queixar de expressões como operação, roubo, manipulação, VAR Mengo, VAR Timão, VAR Verdão, VAR isso, VAR aquilo, quando ele insinua a mesma coisa nas redes sociais. Não dá para o jornalista se queixar que o torcedor, que o público em geral não conhece a regra, quando ele desconhece a regra, ou sejamos generosos, quando há algo muito complexo na regra e que você não tem o pleno domínio disso,
e você nunca se viu diante desse tipo de jogada, você não tem referências anteriores, né? Não tem um paralelo para traçar, e você fica na dúvida, a partir do momento em que surge uma explicação técnica, não dá para ficar brigando com a explicação técnica, não dá para ficar brigando com o texto da lei. Aí é uma questão de interpretação, algo que o jornalista deve dominar. Não dá para o jornalista reclamar que o público não interpreta texto, quando ele, jornalista, que deveria ser o primeiro a interpretar um texto de regra, um texto de lei, não consegue fazê-lo. Ou, de maneira intencional, distorce essa interpretação para ficar bem com um nicho de público, com um nicho específico que ele quer atingir. Chegamos num momento em que o jornalista que assume o seu clube parece ficar refém da torcida para a qual ele quer falar, e aí ele tem que mudar a sua opinião muitas vezes, ele tem que sangrar suas próprias convicções para ficar de bem com o público que ele quer atingir. Ora, eu, por exemplo, tenho uma ligação muito profunda com o Lucas Moura, tenho uma excelente relação com a torcida do São Paulo, eu me sinto bem no Morumbi, eu gosto de fazer jogos do São Paulo, gosto do clube, demais, e não sou São Paulino. Narrei o gol na quarta-feira do Lucas, poxa, deu uma viralização legal, fiquei muito feliz. Só que na mesma transmissão, eu vi o destempero do Banco do São Paulo, com os 10 minutos de acréscimo, eu falei, gente, vocês estão viajando. O jogo foi para 10 minutos, só o Alisson ficou 5 minutos sendo atendido, só o Ferreirinha ficou mais 3, fora as alterações, fora a cera do próprio goleiro do Grêmio. E se é o segundo, ele vai pra rua. E eu não vou deixar de dar esse tipo de opinião, porque o torcedor do São Paulo vai ficar chateado comigo. Ah, porque no próximo gol que eu narrar do São Paulo, a torcida não vai me dar os likes, a torcida não vai me dar o reconhecimento, a torcida não vai querer me ouvir, porque eu disse que os acréscimos foram justos, então eu vou fazer aqui uma contemporização para ficar de bem com a galera. Eu tenho que ficar de bem com a minha consciência. Eu tenho que ficar de bem com a minha leitura da regra do jogo, com a minha visão sobre os acontecimentos, com a honestidade que o público merece que um comunicador tenha na hora de opinar. É com isso que eu tenho que me preocupar. Se a torcida do São Paulo vai gostar, não vai gostar, paciência. Então, o jornalista hoje, alguns, o cara que se assume clubista, né? O jornalista do clube tal, o jornalista torcedor. Porque uma coisa é, vocês sabem os times que eu torço, todo mundo sabe. São assumidos, são ditos aqui, são mostrados em rede social, todo mundo sabe. As minhas histórias de arquibancada já foram contadas muitas vezes, mas eu não me preocupo em ficar falando o que o santista quer ouvir, o que o botafoguense quer ouvir. Eu estou pouco me importando para isso. Então tem uma galera hoje que, caramba, aí faz esse cálculo, né, na hora de dar opinião. Caramba, eu não posso dizer que o pênalti a favor do meu clube foi mal marcado, porque a torcida vai deixar de me consumir. Você fica refém. Eu tenho que cutucar o rival da minha torcida lá, porque a minha torcida vai gostar. Eu não posso admitir que, pela regra, por mais que eu deteste aquele clube, por mais que eu tenha simpatia pelo clube menor, mas eu preciso criar aqui uma fumaça. E principalmente você fazendo isso no pós-jogo, você está mexendo com a emoção do torcedor que está ali naquele calor do lance. Pessoal, temos que tirar o chapéu aqui, né, para Thiago Life e Jorge Igor. Eles foram verdadeiros, foram sinceros, não levaram pelo lado do clubismo, né? Geralmente esses comentaristas, esses setoristas, levam pelo lado do clubismo, né? Quando é a favor do seu time, ele diz que tá certo. Quando é contra, principalmente sendo Flamengo, eles dizem que estão errados, né? A maioria, 99,9% é assim, né? Parabéns aí, Thiago Life, a Jorge Igor, né? Que esclareceram, foram bem claros. Ele apenas cumpriu a regra, pessoal. Não adianta você querer vir aqui e querer dizer que não foi pênalti. Foi pênalti claro. Por que não tirar a bola? Porque não pode, pessoal. A regra mudou. A bola só é para ser parado, para tirar a bola de campo, quando atrapalhar a jogada. No caso aí, quem atrapalhou foi o jogador do Criciúma. Aí, às vezes, eu sou flamenguista, fico procurando erros de arbitragem para dizer que o Palmeiras é favorecido, o Corinthians é favorecido, o Vasco é favorecido. Até tem, né? Até tem esses lances, né? Vou dizer que o Flamengo não já foi favorecido, foi. A arbitragem é ruim. Mas, pessoal, hoje o Flamengo é mais prejudicado do que favorecido. Você vê contexto. Flamengo. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Flamengo e Fluminense.
O mesmo lance tem 2 pênaltis em cima do Davi Luiz, claro. Gans consegue tirar a camisa do Davi Luiz, empurrar, dar uma cotovelada na boca. 2 pênaltis, claro, né? Passou despercebido pelo VAR, o VAR não chamou. Teve um pênalti que pra mim foi pênalti, pra maioria dos comentaristas de arbitragem. Foi pênalti, né? Mas o que a mídia faz? Prefere fazer o contexto. Ele esquece o lance que o Isnão deu o pênalti. Procura polêmica de dizer que não foi pênalti, né, em cima. A favor do Flamengo contra o Fluminense. Simplesmente assim. O que é que acontece? É o mesmo contexto contra o jogo do Criciúma. Pênalti pro Flamengo, o Flamengo bate o pênalti. Pedro perde. A bola vai no escanteio. Arrascaeta bate. O cabeceia na trave. Léo Pereira vai fazer o gol de cabeça. O jogador chega solando, tirando da cabeça dele, inclusive bate com o pé na cabeça do Léo Pereira. Para todo o futebol, aquilo é pênalti. Não tem discussão, pessoal. Em qualquer canto do planeta é pênalti. Mas o incrível, o VAR sequer analisou a jogada. Aí o que a mídia faz? O contexto? Prefere pregar o lance aí, dizer que o Flamengo é favorecido. E a bola foi pênalti, mas que o juiz era para ter parado o jogo antes. Mal entendendo eles que a regra mudou, não é mais assim. Pode parar para tirar uma bola de campo em toda a jogada. Antes era, né? Você já imaginou? Como mesmo o Thiago Leifert aí citou, né? O Criciúma vai no ataque. Eu vou dar o exemplo do Criciúma. Tá jogando Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Aí o Palmeiras vai num ataque perigoso ali no contra-ataque, 3 contra 1. Aí o que é que acontece? O Gandula vê essa situação de jogo, joga uma bola dentro de campo, lá dentro da área de o Everton. Aí pela regra aí, pelos que eles estão dizendo aí, era pra parar a jogada. Bola dentro de campo pra parar a jogada. Aí quer dizer que para, o clube é prejudicado, né? Que ia no ataque, arriscado fazer um gol, né? Tem que ver os dois lados da moeda, pessoal. Primeiro que não era pra parar a jogada. A jogada tinha que prosseguir. O Flamengo tava num ataque perigoso. A bola não atrapalhou em nenhum momento. Nenhum momento. Inclusive o jogador do Criciúma veio a público e disse que chutou a bola pra atrapalhar mesmo. Everton Cebolinha. Até porque eu acho que ele desconhecia da regra, né? Se deu mal. Mas, pessoal, é a mídia brasileira que leva pelo lado do clubismo, né? É a mídia brasileira. Aí é por isso que o futebol brasileiro vai passar aí mais 100, 200 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Porque eles não falam a verdade, não são realistas. O cara chuta uma bola que ele diz que são craques, só porque joga em tal time. Jogar no outro time não presta. Vai ser fenômeno. É pra ser titular da seleção brasileira. Não desmerecendo, né? Endrick é o melhor jogador em atividade aqui no Brasil. Era, né? Eu via muita gente dizer que tinha que ser titular absoluto da seleção, que era um jogador que tal. Foi titular contra o Uruguai. O cara tava tropeçando na bola. E aí? O que é que vocês acham? Complicado, né, pessoal? Quando se leva pelo lado do clubismo, mas ainda bem, ainda tem esse jornalista, alguns jornalistas aí conceituados, que tem credibilidade, que vem a público, que desmascara todos eles, né? Todos antes, todos rivais, né? Uma coisa é você ser rival, você levar o lado esportivo, mas na hora de falar a verdade, ter uma opinião, fala a verdade, seja sincero, né? Não leve pelo lado do clubismo. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, né? Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.